Somos da turma 2025.2 de eletrônica, então vamos chegar na demonstração do fator de Ripple. Com o nosso capacitor acoplado, a tendência é que a nossa onda seja triangular, esse dente de serra. Então, a partir disso, a gente vai introduzir todas as nossas equações. A gente vai ter o valor máximo e o valor mínimo. A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo é o que nós vamos chamar de tensão de pico a pico. Vai estar pensado também por aqui, resumir isso aqui a isso aqui. Colocando o valor de pico a pico em função do tempo, a gente vê que a gente tem simplesmente uma reta. Então essa função pode ser definida como dp sobre t vezes o tempo. Quando isso aqui é zero, a gente tem zero, e quando o tempo, por exemplo, é igual a t, a gente tem um próprio valor de pico total. E vai ficar se repetindo nisso. Então, primeiramente, a gente pode calcular o valor médio dessa tensão. Aqui a gente pode ver claramente o triângulo, né? A forma do triangular. E a gente sabe que para calcular a área do triângulo é a base, que é o próprio T, vezes a altura, a tensão do pico a pico, sobre 2. Então a gente vai ter essa tensão média, o V médio, vai ser igual a tensão de pico a pico sobre 2. Agora, calculando o valor eficaz dessa fórmula de onda, a gente vai usar essa fórmula aqui que a gente já chegou nela antes. Então agora o nosso V de T vai ser essa tensão do pico a pico sobre o período vezes o tempo. Então eu vou ter VMS vai ser quadrado sobre D integral de 0 a T de tensão do pico a pico sobre o período vezes o tempo dt. E como essa tensão é ao quadrado, isso aqui tudo vai estar ao quadrado. Continuando, nós temos tensão de pico a pico ao quadrado, período ao quadrado e o próprio tempo também ao quadrado, dt. A gente tem a tensão de pico a pico constante e esse período constante. Então ele sai da integral. Aqui eu vou ter sobre o período, vezes a tensão de pico a pico, quadrado, sobre o tempo, o período ao quadrado. Aqui eu vou ter período vezes período ao quadrado. Então isso aqui vai me dar o período ao cubo. E fica a integral de 0 a t, 0 ao quadrado de t. Essa raiz continua aí, né? Continua. Muito fraquinha aí. Agora resolvendo essa integral lá do cálculo 1. A gente aumenta o denominador e divide pelo denominador. Então eu vou ter o t de tempo ao cubo sobre 3, variando do período até 0. Isso é o quadrado. Essa tensão de pico a pico ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então eu vou ter a tensão de pico a pico, raiz quadrada de
1 sobre o período ao cubo, que multiplica, substituindo, aqui eu vou ter período ao cubo sobre 3, menos 0 sobre 3. Isso aqui vai sumir. Eu posso simplificar esse período ao cubo com esse período ao cubo, e aí vai sobrar somente que a minha tensão eficaz dessa forma de onda é a tensão de pico, naquele caso de pico, na de baixo vemos que é de pico a pico, dividido por raiz de 3. Então a gente tem que o nosso valor médio é a tensão de pico a pico sobre 2, que é o que a gente vai chamar de VDC. A gente tem que o nosso valor eficaz é a tensão de pico sobre 3. Juntando ambos, já que a nossa tensão, quando for analisar aqui eu vou ter o VDC eu vou ter O VPP passou a ser o VDC, é porque é a mesma coisa. Aqui ó, eu tenho a fórmula de onda triangular do capacitor. Então eu tenho o valor máximo e tenho o valor mínimo. Aí para poder ser mais fácil calcular a função que rege esse triângulo, a área e tal, a gente resumiu a esse aqui. Então esse valor médio, o valor médio dessa onda é igual o VPP sobre 2. VPP sobre 2, que é a tensão de pico, que é o máximo menos o mínimo. Esse mesmo caso aqui. Que é o VDC. Não é o VDC, não é o VPP sobre 2, não? Você botou VPP puro? É porque aqui eu estou calculando Aí vai só dar a de lá. o VPP sobre 2, daria VPP sobre 2 vezes 3. É o que vai chegar agora, porque esse VPP, na verdade, eu estou fazendo essa parte dessa conta. É só isso aqui. Aí eu cheguei nisso aqui através dessa, e cheguei nessa daqui através dessa. Agora eu vou juntar ambos. Então, o que vai dar aqui caindo não, o VPP. No caso, aí eu peguei o VPP sim. É porque aí na hora de calcular a daqui, eu vou usar o VDC. Então, a tensão eficaz de pico a pico vai ser o meu VDC sobre raiz de 3. E aí no VDC sim, que é o VPP sobre 2. VPP sobre 2 multiplicado por 1 sobre raiz de 3. E aqui eu chego que a tensão eficaz de pico a pico vai ser aquela diferença dividido por 2 raiz de 3. E aí o meu fator de Ripple, posso apresentar por um ângulo assim, vai ser a minha tensão eficaz pico a pico sobre aquele valor médio, que é o meu TDC. E aí, se eu quiser esse fator em porcentagem, é só multiplicar por 100.